Meu trabalho virou minha vida sem escolha. Então, decidi escolher a mim mesma dessa vez. Meu nome é Lídia, tenho 34 anos e trabalho como analista de dados numa empresa de tecnologia em Porto Belo. Eu nunca fui dessas pessoas que sonham com o trabalho perfeito, mas sempre achei que, se eu me dedicasse, pelo menos teria um ambiente tranquilo, sabe? Quando entrei na DataWave, há quase 5 anos, eu estava animada. Era meu primeiro emprego grande depois de anos em freelas e contratos temporários. Lembro até hoje do meu primeiro dia. Cheguei cedo, nervosa, e o pessoal da equipe me recebeu com café e pão de queijo. O escritório era moderno, cheio de luz, e todo mundo parecia ocupado, mas de bom humor. O Sr. Délio, meu chefe, veio me cumprimentar com aquele jeito formal dele, mas foi educado. Ele me disse: "Aqui a gente valoriza quem veste a camisa, Lídia. Se você mostrar serviço, vai longe." Eu acreditei. No começo, ele era até atencioso. Me explicava os processos, elogiava quando eu entregava as planilhas no prazo e até me convidou para almoçar com o time na primeira semana. Eu me sentia parte de algo, sabe? Era puxado, mas eu gostava. Só que depois de uns meses, as coisas começaram a mudar. Não foi de uma vez, foi aos poucos, quase imperceptível. Primeiro, ele começou a me cobrar por e-mail fora do expediente. "Lídia, consegue revisar esse relatório para amanhã cedo?" Eu achava normal, queria mostrar serviço, então respondia rápido, mesmo que fosse sábado à noite. Depois, ele começou a fazer comentários que me deixavam desconfortável, mas eu não sabia se era coisa da minha cabeça. Tipo, uma vez, eu entreguei um dashboard novo e ele disse: "Ficou bom, mas você demorou demais. Se fosse a Júlia, já teria terminado ontem." Eu ri, meio sem graça, mas aquilo ficou martelando. Com o tempo, esses comentários viraram rotina. Ele sempre comparava meu trabalho com o dos outros, mas nunca de um jeito construtivo. Era sempre para me diminuir, para mostrar que eu estava atrás. "Você precisa ser mais ágil, Lídia. Não dá para ficar para trás." Ou então: "Se você não conseguir entregar, me avisa logo para eu passar para alguém mais competente." Eu tentava não levar para o lado pessoal, mas era difícil. Ele falava essas coisas na frente dos outros, como se fosse brincadeira, mas eu via que ninguém ria de verdade. Só que ninguém falava nada também. Teve um dia que marcou muito para mim. Era uma sexta-feira, fim de mês, e eu estava exausta. Tinha ficado até tarde a semana inteira para fechar um projeto importante. Quando terminei, mandei para ele e fui para casa, achando que ia poder descansar. No sábado de manhã, acordei com uma mensagem dele: "Lídia, o relatório está cheio de erros. Preciso que corrija até o meio-dia." Eu nem tinha aberto o computador ainda, mas já fiquei ansiosa. Passei a manhã toda revisando, e no fim das contas, os erros eram detalhes mínimos, tipo uma cor diferente no gráfico. Quando mandei de volta, ele respondeu só: "Agora sim, da próxima vez capricha mais." Nenhum obrigado. Essas coisas foram se acumulando. Ele começou a controlar até meu horário de almoço. Se eu demorava 5 minutos a mais, ele mandava mensagem: "Tudo bem aí? O pessoal já voltou faz tempo." Uma vez, precisei sair mais cedo para levar minha mãe ao médico. Avisei com antecedência, mas no dia seguinte ele falou na reunião: "Tem gente que acha que pode sair quando quer, mas depois não entende por que não cresce na empresa." Eu sabia que era para mim, mas ninguém falou nada. Fiquei com vergonha, como se eu tivesse feito algo errado. Outra coisa que me incomodava era o jeito passivo-agressivo dele. Ele nunca gritava, nunca era direto. Era sempre nas entrelinhas, nas piadinhas. Tipo, quando eu sugeria alguma ideia, ele dizia: "Interessante, mas acho que não é o momento de arriscar. Vamos deixar para quem tem mais experiência." Ou então: "Você é esforçada, Lídia, mas precisa aprender a não ser tão lenta." Sempre com aquele sorriso de canto de boca, como se fosse só uma observação, mas eu sentia o peso. Eu comecei a duvidar de mim mesma,
a achar que talvez eu realmente não fosse boa o suficiente. Teve uma vez que ele me pediu para treinar uma estagiária nova, a Camila. Eu me dediquei, expliquei tudo, ajudei ela a se adaptar. No fim do mês, ele elogiou a Camila na frente de todo mundo, dizendo que ela tinha aprendido rápido, apesar das dificuldades do setor. Depois, veio até mim e disse: "Viu como é fácil ensinar? Só precisa ter paciência, coisa que às vezes falta. Por aqui." Eu fiquei sem reação. Era como se, não importa o que eu fizesse, nunca fosse suficiente. O pior era quando ele me expunha nas reuniões. Se eu cometia um erro, por menor que fosse, ele fazia questão de comentar na frente de todos. "Lídia, você pode explicar por que esse dado está diferente do relatório anterior?" Eu tentava justificar, mas ele interrompia. "Não precisa. Se enrolar, só quero saber se vai corrigir ou se preciso pedir para outra pessoa." Eu sentia meu rosto queimar. Queria sumir dali. Depois, os colegas vinham me consolar. Diziam que ele era assim mesmo, que não era pessoal. Mas eu sentia que era assim. Com o tempo fui me fechando. Parei de dar ideias, de participar das conversas. Chegava, fazia meu trabalho e ia embora. Mas nem isso era suficiente. Ele começou a mandar mensagem até nos domingos, perguntando se eu já tinha adiantado o relatório da semana. Se eu demorava para responder, ele mandava indireta no grupo. "Tem gente que acha que segunda-feira começa só depois do almoço." Eu comecei a ter medo de olhar o celular, de abrir o e-mail. Meu coração disparava toda vez que via o nome dele na tela. Eu tentei conversar com ele uma vez, perguntar se tinha algo que eu pudesse melhorar. Ele me olhou, sorriu e disse: "Você precisa ser mais proativa, Lídia. Não espere que eu te diga tudo. E por favor, não leve para o lado pessoal. Aqui é trabalho, não terapia." Saí da sala me sentindo pior ainda, como se eu fosse fraca por me importar. O ambiente foi ficando pesado. Eu via que outras pessoas também não gostavam do jeito dele, mas ninguém falava nada. Todo mundo tinha medo de perder o emprego, de ser o próximo alvo. Eu comecei a me sentir sozinha, como se só eu estivesse incomodada. Mas ao mesmo tempo, não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Meu trabalho virou minha vida. Mas não porque eu escolhi. Foi porque, de algum jeito, fui sendo engolida por esse ciclo de cobrança, medo e insegurança. E quanto mais eu tentava agradar, mais parecia que eu estava falhando. Quando comecei a perceber que o jeito do Sr. Délio estava me afetando de verdade, tentei conversar com algumas pessoas próximas. No início, achei que talvez eu estivesse exagerando, então procurei meus amigos mais antigos, aqueles que me conhecem desde antes de eu entrar na DataWave. Falei primeiro com a Carol, minha amiga de infância. Ela sempre foi prática, direta. Contei para ela sobre as mensagens fora do horário, sobre as comparações constantes, sobre como eu sentia que nunca era suficiente. Ela ouviu. Fez uma cara, de quem entende, mas depois disse: "Lídia, chefe é assim mesmo. Eles querem resultado, não amizade. Se você começar a reclamar, vão achar que você não aguenta pressão. Melhor deixar pra lá e focar no seu trabalho." Eu tentei explicar que não era só cobrança, que era o jeito, as palavras, o clima pesado, mas ela só balançou a cabeça e mudou de assunto. Depois, tentei falar com meu namorado, o Jonas. A gente está junto há 3 anos. Ele me conhece bem, sabe que eu não sou de reclamar à toa. Uma noite, depois de um dia especialmente ruim, cheguei em casa e desabei. Contei tudo, do começo ao fim, até chorei. Ele me abraçou, ficou em silêncio um tempo e depois disse: "Amor, tenta não levar para o lado pessoal. Às vezes, você é muito sensível. O Délio só quer que você cresça. Ele pega no seu pé porque vê potencial. Se fosse com outra pessoa, talvez nem ligasse." Eu fiquei quieta, mas por dentro, aquilo me doeu. Não era questão de ser sensível,
Era questão de respeito. Mas, de novo, senti que talvez o problema fosse eu. Minha mãe também não ajudou muito. Ela sempre foi da geração que acha que trabalho é sacrifício mesmo, que chefe é chefe e ponto. Quando contei para ela sobre as mensagens no fim de semana, sobre as indiretas nas reuniões, ela só disse: "Filha, emprego bom não se acha fácil. Aguenta firme, faz o que ele pede e logo ele vai ver seu valor. Não bate de frente, não. Vale a pena." Eu entendo que ela quer me proteger, mas parecia que ninguém realmente enxergava o que eu estava passando. No trabalho, tentei sondar alguns colegas, mas era sempre a mesma coisa. O Lucas, que senta do meu lado, só deu de ombros. "Ah, o Délio é assim mesmo. Já vi ele fazer pior com o pessoal do financeiro. Melhor não se meter." A Júlia, que sempre foi elogiada por ele, disse que já se acostumou. No começo, eu também ficava mal, mas depois vi que é o jeito dele. Se você não ligar, ele para. Mas eu não conseguia não ligar. Cada comentário, cada cobrança, parecia um peso a mais nas minhas costas. Foi aí que comecei a me fechar ainda mais. Parei de comentar sobre o trabalho com as pessoas, porque sentia que ninguém entendia. Só que, por dentro, eu estava cada vez mais angustiada. Comecei a duvidar de mim mesma, a pensar que talvez eu fosse mesmo fraca, que talvez todo mundo passasse por isso e só eu não aguentava. Eu via meus colegas rindo das piadas do Délio, fingindo que estava tudo bem, e me sentia ainda mais sozinha. Até que um dia, depois de uma reunião especialmente difícil, a Tânia, do RH, me chamou para tomar um café. Eu quase recusei porque não queria falar sobre o assunto de novo, mas ela insistiu. Fomos até a copa, e ela perguntou bem baixinho: "Tá tudo bem com você, Lídia? Você parece tão cansada ultimamente." Eu tentei desconversar, mas ela insistiu: "Se quiser conversar, eu tô aqui." Não sei por quê, mas naquele momento desabei. Contei tudo, do jeito que estava sentindo, sem filtro. Falei das mensagens fora do horário, das comparações, das indiretas, do medo de errar, da sensação de nunca ser suficiente. A Tânia ouviu tudo, sem interromper. Quando terminei, ela ficou um tempo em silêncio. Depois disse: "Lídia, isso não é normal. Eu já ouvi outras pessoas reclamando do Délio, mas ninguém tem coragem de falar abertamente. Você não precisa aceitar esse tipo de tratamento." Ela me contou que nos bastidores já tinha recebido relatos parecidos, mas que a maioria das pessoas tinha medo de formalizar uma queixa. "Eu sei que é difícil, mas você não está sozinha. Se quiser, eu posso te ajudar a registrar uma reclamação formal, mas entendo se você não quiser se expor." Aquilo me deu um alívio, mas também um medo enorme. Se até o RH sabia, por que nada mudava? Perguntei isso para ela, e a resposta foi dura. Infelizmente, a diretoria gosta do Délio porque ele entrega resultado. Eles fecham os olhos para esse tipo de coisa. Mas se mais pessoas falarem, talvez alguma coisa mude. Eu fiquei pensando nisso por dias. Será que valia a pena me expor? E se eu reclamasse, será que iam me demitir? Será que iam me ver como alguém problemática, difícil de lidar? Depois desse café com a Tânia, comecei a reparar mais nas pequenas coisas. Vi que não era só comigo. O Délio fazia piadinhas com o estagiário novo, o Rafael, dizendo que ele era lento como uma tartaruga. Com a Fernanda, do financeiro, ele vivia dizendo que ela precisava parar de ser tão emotiva. Mas ninguém falava nada. Todo mundo fingia que era normal, que era só o jeito dele. E eu comecei a perceber que o problema não era só comigo, mas com o ambiente inteiro. Mesmo assim, a sensação de isolamento era enorme. Eu via meus amigos postando fotos felizes, falando de promoções, de viagens, e eu ali, presa num ciclo de ansiedade, medo e insegurança.
Às vezes pensava em pedir demissão, mas lembrava das contas, da minha mãe doente, do aluguel. Não era tão simples assim. E para piorar, sentia que não tinha com quem contar. Só a Tânia parecia realmente entender. Ela me mandava mensagem, de vez em quando, perguntando se eu estava bem, dizendo para eu não me culpar, para eu lembrar que eu tinha valor. Teve um dia que ela me chamou para almoçar fora da empresa. Fomos num restaurante simples, e ela me olhou nos olhos e disse: Lídia, eu sei que é difícil, mas você precisa pensar em você. Ninguém merece passar por isso. Se quiser, eu te ajudo a procurar outro emprego. Te indico para algumas vagas, mas não deixa esse ambiente te destruir. Aquilo mexeu comigo. Pela primeira vez, alguém estava do meu lado de verdade, sem minimizar, sem dizer que era frescura. Mesmo assim, o medo era maior. Eu pensava, e se eu sair e não conseguir outro emprego? E se eu reclamar e eles me mandarem embora? E se eu ficar marcada no mercado? Mas ao mesmo tempo, sentia uma pontinha de esperança. Talvez eu não estivesse tão sozinha quanto pensava. Talvez, se eu tivesse coragem, pudesse mudar alguma coisa. Mas, por enquanto, só conseguia agradecer por ter pelo menos uma pessoa que me ouvia de verdade. O resto do mundo continuava igual. Meus amigos achavam que era drama. Minha família dizia para aguentar. Meu namorado tentava me consolar, mas não entendia. Só a Tânia via o que eu estava passando. E por mais que eu ainda me sentisse perdida, pelo menos agora eu sabia que não era loucura minha. O problema existia, e eu não precisava aceitar calada. Mas mesmo assim, a dúvida continuava. Será que eu teria coragem de fazer alguma coisa? Depois daquela conversa com a Tânia, minha cabeça virou um redemoinho. Eu ia trabalhar todos os dias com um nó no estômago, sentindo que estava sempre prestes a cometer algum erro, mesmo quando fazia tudo certo. Era como se eu estivesse andando numa corda bamba, tentando equilibrar o medo de perder o emprego com a vontade de não me anular mais. Eu acordava já cansada, com aquela sensação de que o dia ia ser difícil. Não importava o que acontecesse. Comecei a perceber que meu corpo estava reagindo também. Passei a ter dor de cabeça quase todo dia, uma dor que começava leve e ia aumentando conforme a manhã passava. Às vezes, sentia o coração disparar só de ouvir o barulho do e-mail chegando. Teve uma semana em que eu mal consegui comer direito, de tanto nervoso. Eu tentava disfarçar, sorrir para os colegas, mas por dentro estava esgotada. Até o Jonas, meu namorado, começou a notar. Ele perguntava se eu estava doente, se queria ir ao médico, mas eu só dizia que era cansaço. No trabalho, tudo parecia um teste. Cada tarefa virava uma prova de fogo. Se eu entregava um relatório, já ficava esperando a crítica. Se o Délio não falava nada, eu achava estranho. Ficava pensando se ele estava guardando alguma bronca para depois. Quando ele elogiava alguém da equipe, eu sentia inveja, mas também raiva de mim mesma por não conseguir ser aquela pessoa que ele valorizava. Comecei a me comparar o tempo todo, a achar que todo mundo era melhor do que eu, mais rápido, mais inteligente, mais forte. O pior era a culpa. Eu me sentia culpada por não conseguir desligar do trabalho, por levar os problemas para casa, por não conseguir ser leve como antes. Me sentia culpada por pensar em sair, por cogitar abandonar tudo, depois de tanto esforço. Minha mãe sempre dizia que eu era guerreira, que nunca desistia fácil, e eu ficava pensando se estava decepcionando ela. Às vezes, eu chorava no banho, baixinho, para ninguém ouvir. Tinha vergonha de não dar conta, de não ser tão resiliente, quanto todo mundo dizia que eu era. Teve um dia que eu cheguei em casa e fiquei sentada no sofá, olhando para o nada. O Jonas tentou conversar, mas eu não conseguia nem explicar o que estava sentindo. Era uma mistura de tristeza, raiva, medo e um vazio enorme. Ele sugeriu que a gente viajasse no fim de semana, para eu relaxar, mas só de pensar em ficar longe do computador,
eu já ficava ansiosa. E se o Délio mandasse mensagem? E se eu perdesse alguma coisa importante? Eu sabia que não era normal, mas não conseguia desligar. No trabalho, comecei a evitar o Délio ao máximo. Chegava cedo, saía tarde, fazia tudo certinho, mas mesmo assim ele sempre achava um jeito de me cutucar. Uma vez, ele me chamou na sala dele e perguntou, com aquele tom calmo que me dava arrepios: Lídia, você está com algum problema? Sua produtividade caiu nas últimas semanas. Eu tentei explicar que estava sobrecarregada, que tinha muita demanda. Mas ele só respondeu: aqui todo mundo tem pressão, não é só você. Se não está dando conta, talvez precise rever suas prioridades. Saí da sala com vontade de gritar, mas só consegui segurar o choro até chegar no banheiro. Comecei a duvidar de tudo. Será que eu era mesmo incompetente? Será que todo mundo aguentava e só eu não? Fui procurar na internet sobre assédio moral, sobre ambientes tóxicos, mas cada relato que eu lia me deixava mais confusa. Alguns diziam que era preciso denunciar, outros que era melhor sair antes de adoecer de vez. Eu não sabia o que fazer. Tinha medo de reclamar e ser vista como problemática, de perder o emprego e não conseguir outro. Mas também tinha medo de continuar e acabar doente, sem energia para nada. A Tânia continuava me apoiando, sempre perguntando se eu precisava de alguma coisa, se queria conversar. Ela me sugeriu procurar terapia. Disse que podia ser bom para eu entender melhor meus sentimentos. Eu até pensei em tentar, mas ficava com vergonha de admitir que precisava de ajuda. Sempre fui a pessoa que resolvia tudo sozinha, que dava conta de tudo. Agora, parecia que eu tinha desaprendido a viver. Comecei a me afastar das pessoas. Parei de sair com os amigos, de ir nas reuniões de família. Quando alguém perguntava como eu estava, eu só dizia que estava tudo bem, que era só uma fase difícil no trabalho. Ninguém insistia muito, e eu me sentia ainda mais sozinha. Às vezes, pensava em ligar para Carol, para desabafar, mas lembrava das conversas anteriores e desistia. Não queria ouvir de novo que era frescura, que era só aguentar mais um pouco. Medo era constante. Medo de errar. Medo de ser demitida. Medo de não conseguir outro emprego. Medo de nunca mais ser feliz no trabalho. Eu via as pessoas falando de propósito, de realização, e só conseguia pensar em sobreviver mais um dia. O trabalho, que antes era só uma parte da minha vida, tinha virado tudo. Eu não conseguia mais separar as coisas. Até nos sonhos eu via o Délio me cobrando, me criticando, me olhando com aquele sorriso de canto de boca. Teve uma noite que eu não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos anos. Lembrei de quando entrei na empresa, de como eu era animada, cheia de ideias, de vontade de crescer. Agora eu só queria paz. Fiquei pensando se valia a pena continuar, se algum dia as coisas iam melhorar. Pensei em pedir demissão, em procurar outro emprego, mas o medo era maior. E se eu não conseguisse? E se fosse pior em outro lugar? E se eu me arrependesse? No dia seguinte, fui trabalhar com os olhos inchados. A Tânia percebeu na hora e me chamou para conversar. Eu tentei disfarçar, mas ela insistiu. Lídia, você não precisa passar por isso sozinha. Se quiser, eu te ajudo a procurar ajuda, a conversar com a diretoria, o que você precisar. Eu agradeci, mas disse que ainda não sabia o que fazer. Ela só respondeu: pensa em você, Lídia. Você merece ser feliz, merece respeito. Essas palavras ficaram na minha cabeça. Eu queria acreditar que merecia mais, mas era difícil. O medo, a culpa, a dúvida, tudo se misturava. Eu me sentia exausta, como se estivesse carregando um peso enorme sozinha. Queria sumir, desaparecer, mas sabia que não era a solução. Só não sabia como sair desse ciclo, como escolher a mim mesma,
sem perder tudo que conquistei. Eu olhava para minha vida e via que o trabalho tinha tomado conta de tudo. Não tinha mais energia para nada, não tinha mais vontade de fazer as coisas que gostava. Só conseguia pensar em sobreviver, em não errar, em não chamar atenção. Eu sabia que precisava mudar, mas não sabia por onde começar. O medo era maior do que a vontade de mudar. E, no fundo, eu só queria um pouco de paz, de respeito, de reconhecimento. Queria voltar a ser eu mesma, mas não sabia mais quem eu era, fora daquele ambiente tóxico. Eu cheguei num ponto em que não consigo mais fingir que está tudo bem. Sabe quando você sente que está no limite, que qualquer coisinha pode te fazer desabar? É assim que eu me sinto agora. Eu olho para minha vida e vejo que tudo gira em torno do trabalho, do medo de errar, da ansiedade de agradar alguém que nunca está satisfeito. E, sinceramente, eu não sei mais se isso é normal ou se eu que estou exagerando. Esses dias, eu estava sentada na sala, olhando para o computador, e me peguei pensando: será que eu sou mesmo tão fraca assim? Porque para todo mundo parece tão simples. Meus colegas continuam rindo das piadas do Délio, continuam indo nos happy hours, continuam levando a vida. Só eu que fico remoendo cada palavra, cada olhar atravessado, cada cobrança fora de hora. Eu me pergunto se eles realmente não se importam ou se só aprenderam a fingir melhor do que eu. Eu queria muito ouvir de alguém que já passou por isso, porque para mim parece que estou sozinha nesse barco furado. Eu já tentei conversar com meus amigos, com minha família, com o Jonas, mas ninguém entende de verdade. Todo mundo acha que é só uma fase, que é só aguentar mais um pouco, que depois melhora. Mas e se não melhorar? E se eu continuar me sentindo assim, cada vez mais cansada, cada vez mais distante de mim mesma? Outro dia, eu estava no mercado e encontrei a Camila, aquela estagiária que treinei no ano passado. Ela me perguntou como eu estava, e eu quase chorei ali mesmo, no meio das prateleiras. Ela disse que saiu da empresa porque não aguentou o clima, que arrumou outro emprego e está mais feliz. Fiquei pensando nisso o dia inteiro. Será que eu também conseguiria? Ou será que só ela teve coragem? Eu fico me perguntando se eu deveria denunciar o Délio. A Tânia disse que me apoiaria, que já ouviu outras pessoas reclamando, mas eu tenho tanto medo. Medo de ser vista como a funcionária problemática, de ser demitida, de ficar sem referência no mercado. Medo de ninguém acreditar em mim, de acharem que é só drama. E, ao mesmo tempo, tenho medo de continuar e acabar doente de verdade, de perder minha saúde, minha alegria, minha vontade de viver. Eu queria saber, alguém aí já passou por isso? Já sentiu esse medo de perder tudo só por querer respeito? Já ficou noites sem dormir, pensando se está exagerando, se devia só engolir mais um pouco? Porque eu me sinto culpada até de pensar em sair. Penso na minha mãe, que depende do meu salário. Penso nas contas, no aluguel, em tudo que conquistei até aqui. Não é fácil jogar tudo pro alto. Não é fácil recomeçar. Às vezes, eu penso em procurar outro emprego, mas aí vem aquela voz na cabeça. E se for igual ou pior? E se ninguém quiser me contratar? E se eu não der conta? Eu vejo tanta gente falando de propósito, de felicidade no trabalho, e só consigo pensar em sobreviver mais um dia. Eu queria tanto voltar a ser aquela Lídia animada, cheia de ideias, que acreditava que podia crescer. Agora, eu só quero paz. Eu fico me perguntando se eu deveria tentar conversar com o Délio de novo, ser mais firme, dizer que não aceito mais esse tipo de tratamento. Mas, sinceramente, eu não sei se tenho forças. Já tentei antes, e ele só me fez sentir pior, como se o problema fosse eu. E se eu reclamar para a diretoria e eles não fizerem nada? E se eu ficar marcada como uma funcionária difícil? Eu tenho tanto medo de perder tudo, mas também tenho medo de perder a mim mesma. Eu queria ouvir de vocês. O que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham que eu estou exagerando? Que eu devia aguentar mais um pouco,
tentar me adaptar, ou que eu devia escolher a mim mesma dessa vez? Porque, para ser sincera, eu nunca escolhi. Sempre coloquei o trabalho, a família, todo mundo na frente. Agora, eu sinto que se eu não fizer alguma coisa, vou acabar me perdendo de vez. Eu sei que muita gente vai dizer que é só um emprego, que eu posso arrumar outro, mas não é tão simples assim. Tenho medo, tenho a insegurança, tenho a culpa, tenho a sensação de fracasso, de não ter conseguido ser forte o suficiente. Eu queria tanto ser como aquelas pessoas que conseguem sair de ambientes tóxicos e recomeçar. Mas eu não sei se sou assim. Eu queria ser corajosa, mas no fundo, só me sinto cansada. Esses dias eu sentei com a Tânia de novo. Ela me olhou e disse: Lídia, você não precisa decidir nada agora, mas não esquece de você. Não deixa o trabalho te engolir. Eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. Será que eu consigo escolher a mim mesma, pelo menos uma vez? Será que eu consigo colocar meus limites, dizer não, buscar um lugar onde eu seja respeitada? Ou será que vou continuar aqui, esperando que as coisas mudem sozinhas? Eu queria muito ouvir histórias de quem já passou por isso, de quem teve medo, de quem se sentiu sozinho, mas conseguiu sair do outro lado. Porque agora eu só vejo o medo, a dúvida, a exaustão. Eu queria acreditar que é possível recomeçar, que é possível ser feliz no trabalho, que é possível ser respeitada, mas no momento, tudo parece tão distante. Então, se alguém aí já viveu algo parecido, me conta. O que vocês fizeram? Como encontraram forças para mudar? Vale a pena denunciar? Vale a pena sair? Ou é melhor tentar aguentar mais um pouco? Juntar dinheiro, planejar melhor? Eu não quero tomar uma decisão precipitada, mas também não quero continuar vivendo assim. Eu só queria, pela primeira vez, escolher a mim mesma. Mas para isso, acho que preciso de coragem. E agora mais do que nunca, eu queria ouvir de vocês. O que vocês fariam no meu lugar? Eu estou exagerando? Ou está na hora de escolher a mim mesma de verdade?